Muito boa noite. Estamos aí, né, para mais um encontro da nossa disciplina de Direito Processual Penal 2. Né, na semana passada, antes do feriado, né, a gente tratou aí de terminar a parte relacionada à prova no Código de Processo Penal e nós ficamos de passar, né, de complementar isso aí com alguns conteúdos de legislação especial, né, que são hoje muito importantes no processo penal. Nós não temos como trabalhar a respeito de prova no processo penal se nós não tivermos aí um estudo, né, relacionado aos mecanismos diferenciados de investigação. Né? Por que mecanismos diferenciados de investigação? São aqueles que estão em legislação extravagante, que saem um pouco, né, daquele tipo de investigação mais corriqueira que se adota na polícia judiciária, né, a polícia judiciária no Brasil é a Polícia Civil dos estados e a Polícia Federal, né? Mas nós temos também, cada vez mais, outros órgãos adotando posturas investigativas, né? Por exemplo, a Polícia Militar tem adotado posturas investigativas em diversas situações. Nós temos ainda polícias especiais, como Polícia Legislativa. Não é a função principal dessas polícias, né? Mas elas acabam adotando também essa postura investigativa. O próprio Ministério Público, comissões parlamentares de inquérito, comissões parlamentares processantes, são instrumentos também, são órgãos que também realizam instrumentos que podem, realizam investigações que podem vir a ser instrumentos que vão instruir a ação no processo penal, ação penal, né? Então, a gente precisa também ficar atento a esse tipo de mecanismo diferenciado e não preso tão somente àquelas normas ali do processo penal. Então, vamos lá, aquelas normas do Código de Processo Penal, né? Então, a gente precisa analisar a legislação extravagante. Bom, as principais leis que tratam de mecanismos diferenciados de investigação hoje no Brasil são a 12.850, né, que é a lei de combate às organizações criminosas, e a lei de interceptação telefônica, que acabou tendo uma ampliação, né, depois do pacote anticrime, né? Então, a interceptação telefônica não é novidade no Brasil, né? A lei é de 1996, né? A lei 9.296 de 1996, passou por algumas alterações agora, recentemente, em 2019, né, através do chamado pacote anticrime. Bom, essas são as duas principais, mas é preciso a gente conhecer também, né, de onde surge essa necessidade, né, de estabelecer esses mecanismos chamados de mecanismos diferenciados de investigação. Bom, primeiramente a gente tem que falar que quando se trata de organização criminosa, nós não temos assim uma definição, né, muito exata, taxativa do que vem a ser a organização criminosa. É um evento, é um tipo de fenômeno que não é privilégio de nenhum país específico, isso acontece para todo lado, né? Os exemplos mais comuns são as máfias, sobretudo a máfia italiana, que é a mais, né, a famosa de todas, com ramificações aí para todos em vários outros países, até mesmo nos Estados Unidos. Nós temos máfia japonesa, tem máfia chinesa, tem máfia russa, tem máfia de tudo quanto é jeito. E no Brasil o que mais tem, né, é máfia e organização criminosa. Só que nós tivemos aí, né, durante muito tempo, uma indefinição jurídica a respeito do conceito de organização criminosa, né?
grandes autores, né, do direito penal, sobretudo, costumavam dizer que era praticamente impossível conceituar uma organização criminosa e que a responsabilidade era sempre individual, né? Você poderia punir os crimes, mas de uma maneira individual, né? O máximo que se poderia chegar era numa identificação aí de uma quadrilha, né? Igual antigamente nós tínhamos no Código de Processo, no Código Penal, a definição do crime de quadrilha ou bando, né? Depois, com a definição jurídica de organização criminosa, esse conceito de quadrilha ou bando, ele ficou um conceito obsoleto, né? Tanto que o tipo penal do artigo 288 do Código Penal nem usa mais esse termo, usa o termo associação criminosa. Então, são os chamados delitos associativos que demandaram, né, do direito uma definição, né? Ou seja, além do mero concurso de pessoas previsto no artigo 29, né, de coautoria e participação, nós vamos ter situações em que as pessoas vão se unir para praticar crimes de uma maneira organizada e permanente, né? Então, isso precisava ter uma definição jurídica, porque também no direito penal você não pode sair por aí punindo as pessoas sem ter antes, né, sem ter de antemão uma certa uma segurança jurídica, né, uma definição jurídica do que vem a ser essas condutas, né? Então foi assim com a organização criminosa. Durante muito tempo trabalhou-se com o conceito de quadrilha, né, ou bando, e depois chegaram à conclusão de que há um modelo de organização voltada para a prática de ilícitos penais, que é muito mais sofisticado, que é muito mais desenvolvido do que aquele conceito de quadrilha ou bando que já era acolhido pelo Código Penal, né, e aplicado numa série de situações, né, desde o bando lá do Lampião, até passando pelo pessoal do jogo do bicho, né, tráfico de drogas, enfim, tudo isso era enquadrado nesse conceito de quadrilha ou bando, e aí foi se diversificando esse conceito, e o principal passou a ser o conceito de organização criminosa. Então, isso não tem como um país, porque as organizações criminosas também são fenômenos, né, transnacionais, ou seja, isso não fica restrito a um país somente, né? Então, era necessário aí um esforço conjunto de várias nações para se chegar a uma definição do que é uma organização criminosa. E quando você fala em esforço internacional, né, a gente tem em mente algum esforço através da ONU, a Organização das Nações Unidas, que costuma ser o mais efetivo, né, de todos, apesar de não ser tão efetivo assim em diversas situações. Então, essa iniciativa veio com a ONU, né, a partir de uma convenção da Assembleia Geral da ONU, de uma convenção realizada pela ONU, né, no ano 2000. Então, você vê que não é coisa assim muito antiga, né, tem 20 anos, praticamente. Eles realizaram uma convenção na cidade de Palermo, na Itália, né, que é o berço da máfia italiana, né, da máfia mais famosa que tem na Itália, a Cosa Nostra. E lá na cidade de Palermo foi assinada uma convenção das Nações Unidas contra a criminalidade organizada transnacional, olha só, chamada de UNTOC, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Bom, essa é uma convenção muito importante, porque acabou norteando, né, a conduta dos países signatários a partir daí. O Brasil foi signatário dessa convenção. Ela acabou sendo publicada aqui, promulgada no direito interno a partir de um decreto em 2004, ou seja, 4 anos depois. Então, o Brasil se tornou um dos países, né, que se propuseram a combater as organizações criminosas. Bom, nós tínhamos uma lei anterior,
né, nós tínhamos uma lei anterior que visava combater organizações criminosas, citava esse termo organização criminosa, né, mas não definia o que era organização criminosa. Então ficou uma lei aplicada, assim, era uma lei mais de caráter investigativo, né, estabelecia alguns critérios de investigação para esse tipo de organização, mas não definia o que era mais importante, o que era mais necessário definir e tipificar o crime de organização criminosa, né? Então, essa é uma lei da década de 90, salvo engano, de 1996, que foi uma tentativa, né, de tornar mais efetivo o combate às organizações criminosas, mas é a Lei 9.034, de 95. Mas ela tinha uma deficiência muito grande porque não chegava a dar uma definição clara do que seria uma organização criminosa. Então, quer dizer, você cria uma lei para combater a organização criminosa, e essa lei nem mesmo traz uma tipificação penal, né, da conduta de organização criminosa. Então ficou uma lei pouco eficiente. Mas aí nós tínhamos esse problema também, que no direito internacional não se tinha uma definição clara do que seria organização criminosa. Isso só veio depois, em 2000, com essa Convenção de Palermo, né? Bom, o professor Vladimir Aras, que é um procurador da República, um subprocurador-geral da República, é um dos maiores especialistas, né, brasileiros nesse tema, nesse assunto. E ele resume para a gente, né, a Convenção de Palermo, nesse quadro aí, demonstrando para a gente as 6 categorias de normas da Convenção de Palermo. Ou seja, normas que tratam de criminalização, de jurisdição penal e de responsabilização em caso de organização criminosa. Nós temos também normas que tratam dos meios especiais de obtenção de prova, medidas de proteção a vítimas, testemunhas, a peritos, a réus colaboradores, que é o que a gente vai falar aqui também, né, esses mecanismos, né, que eu chamo aí de mecanismos diferenciados de investigação. A Convenção traz também normas relativas à recuperação de ativos, né, de confisco de bens. O que é isso, né? O crime transnacional, ele vende uma droga aqui no Brasil, comprada na Colômbia, o dinheiro é depositado na Suíça e é lavado esse dinheiro num outro paraíso fiscal, envolvido. Então, quer dizer, é uma trama, o dinheiro percorre, né, um longo caminho, e muitas vezes é difícil rastrear isso, né? É uma investigação realmente muito especializada. Por isso que eles falam, quer identificar aí, né, algum ilícito mais organizado, tem que seguir o dinheiro, né? Follow the money. Ou seja, siga o dinheiro que você vai chegar lá. Foi o que fizeram com o Al Capone, né? Quando você fala de organização criminosa, lembra-se muito também dos gangsters americanos que se organizavam dessa maneira. Né? O Al Capone, quando eles tentavam prender de todo jeito, eles sempre estavam escapando, nunca conseguiam uma prova de seu envolvimento com os crimes, né? Até que começaram a seguir o dinheiro dele, né? E conseguiram estabelecer ali um paralelo de origem ilícita, né? Quem viu Narcos também, né, lá do Pablo Escobar chegou uma hora que ele não tinha como mais lavar dinheiro, era muito dinheiro envolvido, né? Scarface também mostra isso. O dinheiro entrava, né? Entrava, os caras não davam conta de lavar o dinheiro, de tornar aquilo lícito, né? E o Al Capone também foi nessa linha aí, né? Acabaram localizando, né? Conseguindo estabelecer ali ligações dele com o crime através de algumas investigações na área fiscal, né? No imposto de renda dele. Bom, então isso é muito importante, a repatriação de ativos, né, destinação de bens confiscados, para onde esses bens serão revertidos,
Existem normas também de cooperação jurídica internacional, cooperação policial e transferência de condenados, porque é muito comum, né, nas organizações criminosas, um condenado comete, né, condenado num lugar, mas ele deveria ser transferido para outro, ou deve ser repatriado para onde ele cometeu a maior parte dos crimes. Ou seja, são muitas questões jurídicas envolvidas quando se trata de organização criminosa e às vezes é necessário você ter mecanismos, né, jurídicos que garanta isso aí. Né? O mais difícil às vezes é capturar, né, mas chega um momento que é preciso transferir, às vezes a pessoa de uma nacionalidade, saber se tem que ter tratado de extradição, né, e depende muito do lugar onde as coisas acontecem, onde a pessoa é presa. Então, isso é uma questão importante também que a Convenção traz, que é no sentido de facilitar essa cooperação jurídica internacional. Também traz normas de natureza administrativa, de prevenção, de cooperação técnica, né? Normas convencionais genéricas, que são comuns a todo e qualquer tratado. Então, quer dizer, isso aí, né, a gente está falando no âmbito internacional, no âmbito das Nações Unidas. Mas para isso ter maior efetividade, isso tem que ingressar no direito interno, e isso tem que ter no direito interno um tratamento mais adequado. Bom, a Convenção de Palermo, então, a convenção em si, né, foi introduzida no direito brasileiro por um decreto, mas se mostra insuficiente para operacionalizar todo o combate às organizações criminosas. É preciso lei, né? Então, para começar, foi instituída uma lei somente em 2013, né? Quase 10 anos depois da introdução da Convenção de Palermo no direito brasileiro, é que nós tivemos a Lei de Combate às Organizações Criminosas, que veio tipificar no seu artigo 1º, parágrafo 1º, o conceito de organização criminosa. Passou a ser um crime, né? Primeiramente, vem uma definição do que é organização criminosa. Está escrito lá que considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, então tem que ter um mínimo de 4 pessoas. Você vê que era um número que era exigido para a formação de quadrilha, né? Formação de quadrilha exigia-se mais de 3 pessoas, então 4 ou mais pessoas. Por isso era quadrilha, né? A organização criminosa manteve o mesmo número e a associação, que foi o crime que veio para o artigo 288 do Código Penal, passou a exigir o mínimo de 3. Né? Então, aqui, 4 ou mais pessoas, mínimo de 4 pessoas, uma organização estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, é óbvio que é informal, tem que ser, né, a maioria delas não vai botar isso no papel, não vai registrar ali a hierarquia, não vai registrar num estatuto, num regimento, a divisão de tarefas, ou seja, é um negócio que na maioria das vezes é informal mesmo. Isso aí com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Ou seja, a pena máxima do crime a ser cometido tem que ser superior a 4 anos. Né? Um tráfico de drogas, um contrabando, um homicídio, né? Um extermínio, ou então tem que ser de caráter transnacional. Às vezes o crime não tem uma pena máxima superior a 4 anos, mas é de caráter transnacional e enquadra aí também. Bom, esse é o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.850, né, que definiu o que é organização criminosa. E aí o artigo 2º dessa lei vai considerar crime promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa a organização criminosa. De alguma maneira, né, a pessoa se envolver com isso, seja promovendo, constituindo, financiando, integrando, né, participando ali, ainda que seja por uma tarefa menor, a pena é reclusão de 3 a 8 anos e multa, uma pena muito maior do que a que era prevista para o crime de formação de quadrilha,
E além da pena, né, que é a pena aplicável às infrações penais respectivas, né? Por exemplo, se for corrupção, se for lavagem de dinheiro, se for roubo, se for contrabando, o que for, além do crime, né, propriamente dito, responde por um outro crime, que é o crime específico de organização criminosa, chamado delito associativo, né? Então, quer dizer, no slide aí você tem já uma menção à colaboração premiada, que é um meio, né, de investigação diferenciado, um mecanismo diferenciado de investigação, que não é novidade no direito brasileiro, mas que veio a ser aperfeiçoado com normas mais claras, normas mais específicas, mais objetivas, nessa lei de 2013. Então, quer dizer, a colaboração premiada acabou ganhando um contorno mais elaborado nessa lei de 2013, somente em 2013. Então, quer dizer, existia antes, nós tínhamos colaboração premiada prevista no próprio Código Penal, no crime de organização de extorsão mediante sequestro, tem lá uma colaboração premiada. Nós tínhamos colaboração premiada na lei dos crimes hediondos, nós tínhamos na lei dos crimes crimes de lavagem de dinheiro, nós tínhamos colaboração premiada também prevista na lei de drogas, né? A lei de drogas também, quem fizer lá uma delação tem o seu benefício. Então, mas isso ainda ficava muito, muito indefinido. Por quê? As pessoas não sabiam certo, né? Sobretudo os advogados de defesa, eles não tinham muita confiança nesse sistema, porque acabava gerando uma insegurança com relação aos benefícios que o delator teria, né? Ficava um negócio assim muito discricionário, ou seja, na mão do juiz, o juiz não tinha ali muita especificação de como ele deveria fazer, se ele poderia recusar, homologar o acordo, se ele poderia intervir nesse acordo, né? Então, essa lei de 2013 acabou trazendo aí uma clareza maior para isso, né? Ou seja, o afastamento do juiz da fase de tratativas, né? Ou seja, a negociação tem que ser entre as partes. E quais são as partes legítimas para fazer o acordo? Olha, a defesa, o Ministério Público ou a autoridade policial. Então, quer dizer, você criou aí uma possibilidade da polícia diretamente negociar a colaboração premiada. O Ministério Público pode fazê-lo em conjunto com a polícia, ou a polícia isolada, ou o Ministério Público isolado. Então, você não tem uma intervenção do juiz nessa tratativa, nessa negociação. O juiz atua de que maneira? Atua posteriormente, homologando tão somente a colaboração, sem entrar, né, no mérito, Ele vai analisar a regularidade formal, a voluntariedade, a legalidade. O que é a voluntariedade? Saber se a pessoa está fazendo aquilo de livre e espontânea vontade, ou se ele está, de alguma forma, coagido. Porque se houver qualquer tipo de coação, o juiz não vai homologar o acordo, porque o acordo pressupõe a vontade, o livre exercício da vontade das partes, né? Então, veja bem, esse mecanismo da colaboração premiada, ele não é novo no direito brasileiro, e no direito estrangeiro também tem para todo lado, né? Sempre foi utilizado. Na Itália, sobretudo, né, onde sempre houve muita dificuldade para investigar essas máfias, é um mecanismo que se mostrou eficiente, útil, né, porque é capaz de produzir uma prova. Agora, muitos autores garantistas, né, sobretudo o Ferraioli,
Eligio Restas, os autores italianos, muitas vezes criticavam a colaboração premiada, que seria uma forma antiética de obter prova, que o Estado não poderia agir de maneira antiética. O Estado teria que buscar as provas, né, por meios que não fossem meios traiçoeiros, né? E a delação premiada seria uma traição, né, de um comparsa ao outro. E o Estado não poderia, né, o Estado democrático de direito, né, o Estado que adota, né, um sistema garantista de direito penal, não poderia se aproveitar, né, de um ato traiçoeiro desse, né? Mas isso é uma questão que ficou muito no campo da doutrina processual, da doutrina penal, resvalou para algumas reflexões também de ordem ética, filosófica, mas que, na prática, era muito utilizado, se mostrou útil e eficiente, como diz aí o professor Luiz Flávio Gomes nesse slide, né? É uma técnica de caráter utilitarista e eficientista, ou seja, busca utilidade e busca eficiência, e tem proporcionado realmente bons resultados à colaboração premiada. Bom, nesse próximo slide aí, a gente vai ver que a colaboração premiada, ela tem várias modalidades, né? Na verdade, são 5 as espécies de colaboração premiada. A primeira delas é o chamamento de corréu. Quando a polícia não sabe, né, quem são os outros envolvidos no fato, o delator vai lá e identifica os demais integrantes da organização. Pessoas que eram desconhecidas dos investigadores passam, então, a integrar, passam a ser alvo, né, da investigação a partir dessa delação premiada propriamente dita, que é o chamamento do corréu. Vocês observam o seguinte, olha, o termo utilizado pela lei é colaboração premiada. Antes, se falava apenas em delação premiada. Então, você vê que nós temos aí um ganho de conceito, né? O conceito é mais amplo, não é mera delação, é colaboração. Então, quer dizer, o cara não vai ser simplesmente chamado de delator. Ele não vai ser só um delator. A delação é uma das espécies de colaboração, né? Então, isso é importante para a gente ver assim, o desenvolvimento jurídico, né, desse instituto processual. E aí o seguinte, a outra espécie de colaboração é a colaboração reveladora da estrutura e funcionamento da organização. O que acontece? Às vezes, a polícia já tem a lista de todo mundo lá, já sabe todo mundo que participou, né, do fato. Né, já investigou todo mundo, não precisa do cara, do colaborador ir lá e dar nomes, né, apontar nomes. Mas, às vezes, é tão importante quanto você descobrir quem são os envolvidos na organização, é você descobrir a hierarquia, a forma de funcionamento, a divisão de tarefas, quem era o que lá dentro da organização, quem fazia, de que maneira fazia, como fazia, né? Então, essa colaboração que vai revelar a estrutura e o funcionamento da organização é tão importante quanto aquela que aponta os demais envolvidos. Existe também a possibilidade, isso tudo está previsto na lei, gente, da colaboração preventiva. O que é uma colaboração preventiva? É alguém que tem conhecimento dos ilícitos, de alguma forma, não só avisar as autoridades, mas apresentar para as autoridades detalhes de algum plano criminoso. Você imagina o seguinte, vai ter um ataque terrorista aí, né? O cara fica sabendo, está lá dentro envolvido, ele quer evitar isso, ele vai lá e avisa as autoridades, é uma colaboração preventiva. Vai ter um assalto a banco, né, que pode provocar tumulto, pânico, né? Ele vai lá e avisa isso, né, de forma a prevenir
a ocorrência do crime, né? Então, a chamada colaboração preventiva. A outra espécie é a colaboração para localização e recuperação de ativos, que aí já está falando de dinheiro, né, de valores, de bens, de patrimônio, né, que é também uma coisa que vai corroborar o sucesso, né, da investigação, você conseguir bloquear dinheiro, né, porque se bloqueando o dinheiro, isso quebra as pernas da organização, ajuda a enfraquecer a organização. E o grande objetivo, muitas vezes, é evitar que a organização se reestruture, né? Então, quanto mais dinheiro puder tirar desse pessoal, melhor. Então, a colaboração para a recuperação de dinheiro, para a recuperação de ativos, é outra coisa muito importante também que está previsto na lei. Outra questão é a colaboração para a libertação de alguma vítima que esteja em poder da organização, né? Isso acontece muito nos crimes de extorsão mediante sequestro, em que a vítima às vezes fica num cativeiro, né? E que a sua libertação talvez até mais importante, né, do que a prisão de membros da organização, né? Ou seja, você conseguir salvar uma vítima de sequestro é um êxito muito grande para a polícia. Então, essa é uma colaboração também que tem muito valor. Então, todas essas modalidades são de colaboração premiada. Por que premiada? Porque esse réu vai ter um benefício. O benefício pode ser uma redução de pena, pode ser uma forma de ganhar uma nova identidade e ser mandado para um lugar onde não será reconhecido, ser financiado, sustentado pelo Estado durante algum tempo. O perdão judicial é uma possibilidade, né? Um regime de pena mais brando pode ser uma possibilidade negociada também, uma prisão domiciliar, tudo isso pode ser objeto de negociação. Então, é premiada por isso. Aquele que colabora com a justiça numa circunstância dessa, evidentemente que ele vai receber um prêmio, né? Ele terá direito a um prêmio. O que acontece é o seguinte: a colaboração premiada, como eu disse para vocês, antes não tinha muita norma, você não tinha assim uma clareza muito grande de como ela deveria ser realizada, de como ela deveria ocorrer. A nova lei, né, que já não é tão nova assim, né, já vai para 8 anos, essa lei de 2013, ela estabeleceu uma clareza maior para a realização da colaboração premiada. Bom, e o que nós encontramos na lei? Alguns requisitos, né, para se fazer a colaboração premiada, como a confidencialidade, né, ou seja, se foi iniciada uma tratativa, uma negociação, isso deve ser mantido em total, absoluto sigilo, né? O segredo de justiça é fundamental. Se algumas das partes simplesmente revela para o público que está em vias de realizar uma colaboração ou revela algum detalhe dessa tratativa, nós vamos ter uma paralisação das negociações e a nulidade de todo o processo, né, de todo o procedimento. A outra coisa é a espontaneidade, né, porque ninguém colabora, o próprio nome já diz, quem colabora está colaborando de livre e espontânea vontade. Então, a espontaneidade é um requisito importante. A participação de advogados ou defensor público na negociação, ou seja, o colaborador não pode ir desassistido. Além de ser espontâneo, né, o colaborador ele deve ter a garantia, né, dos seus direitos ali, né? Deve ter assegurada uma assistência jurídica, até para que um advogado ou defensor público possa orientá-lo melhor a respeito do que está sendo feito ali, quais as consequências para ele, o que ele vai ter de vantagem, o que ele vai ter
de desvantagem, né, numa possível formalização desse acordo, né? Um outro requisito é a impossibilidade de utilização das informações prestadas em caso de não celebração do acordo por parte do órgão estatal, ou seja, o celebrante, né, desse acordo, se no final das contas não for celebrado o acordo, ele não vai poder usar aquilo ali em outros, que tem que ser inutilizado, tem que ser jogado no lixo. Pode estar cheio, repleto de informações ali, importantes, né, mas isso não pode ser objeto de utilização em outras investigações. Aquilo vai passar na frente do delegado, do policial, do membro do Ministério Público, e ele vai ter simplesmente que desconsiderar, como se ele não tivesse visto aquilo, né? Incrível. E o colaborador também tem obrigações, né? Ele deve narrar todos os fatos e ele não pode esconder nada, né? Porque depois, se for identificado algum fato para o qual ele tenha concorrido, e se ele tiver omitido, né, um fato do qual ele participou, e isso depois fica demonstrado, ele vai perder os benefícios, né? Então, ele tem essa obrigação de falar a verdade, né, de narrar todos os fatos ilícitos dos quais ele participou. E também tem outra, né? Não basta falar, tem que apresentar elementos de corroboração, ou seja, tem que indicar provas, tem que demonstrar algum documento, algum print, alguma chamada telefônica, alguma coisa, algum contato, algum vídeo, enfim, ele tem que ter algum e-mail, né? Ele tem que ter em poder dele algo que vá comprovar as suas alegações. Ele não pode simplesmente sair acusando as pessoas para depois receber um benefício e lá na frente é que não dá em nada. Então, para receber um benefício, ele tem que ter elementos de corroboração. Não basta apontar o dedo, né? Ele vai ter que apresentar alguma prova, né, que assegure a veracidade, né, daquilo que ele está apontando ali. Evidentemente que esses elementos de corroboração vão ser analisados, né, pela polícia, vão ser analisados pelo Ministério Público, para se concluir se aquilo tem algum valor ou não. Se aquilo vai contribuir mesmo para desbaratar a organização criminosa, se aquilo vai contribuir para prender mais gente, se aquilo vai contribuir para condenar os outros envolvidos. Caso contrário, né, simplesmente, se não tem elemento nenhum de corroboração, aquilo fica o dito pelo não dito, né? Então, a lei veio reforçar bem o ponto que era a maior insegurança, né, de advogados de defesa, de acusados, que era assim, a falta de garantias, né, de como se fazer uma colaboração premiada. Você tinha que ficar muito à mercê da vontade, às vezes, do juiz, que o juiz ainda também acabava entrando em determinados temas, em determinados detalhes, poderia se recusar a homologar, às vezes tinha todo um desenvolvimento lá perante o Ministério Público e a polícia, chegava no juiz, ele se recusava a homologar, porque, né, entendeu que ali há algum problema ou outro. Então, isso aí já avançou bastante, né? Tanto que a gente viu depois disso foi uma larga utilização da colaboração premiada, em casos assim, muito rumorosos, né, no Brasil inteiro, prendendo pessoas poderosas, pessoas influentes, pessoas, né, de muito ricas, gente envolvida com a política. Enfim, nós tivemos uma utilização muito forte da colaboração, da colaboração premiada, em virtude dessa nova lei que acabou trazendo uma tipificação
precisa do que vem a ser organização criminosa, e uma regulamentação mais exata, né, mais restrita do que de como se fazer uma colaboração premiada. Bom, muito importante, né, para que a colaboração premiada tivesse essa aplicação, tivesse essa aceitação de 2013 para cá, foi a garantia de direitos para o colaborador, né? Então, se você observar lá o artigo 5º da lei, você vai encontrar que são direitos do colaborador usufruir de medidas de proteção previstas na legislação específica, e aí nós temos a lei de proteção às testemunhas, né? Porque também fica uma situação um pouco obscura, né? O colaborador, na verdade, ele é quem? Ele é uma parte acusada ou ele é uma testemunha, né? Qual é a figura? O que passa, como a gente passa a considerar o colaborador? Então, quer dizer, essa menção da lei de que ele terá o mesmo direito da proteção né, que a lei confere às testemunhas ameaçadas, né? Porque nós temos uma lei que trata desse assunto, que é a 9.807 de 99, é uma lei que trata dos programas especiais de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas. Quando a lei estabelece que o colaborador vai ter direito a essa proteção, né, essas medidas de proteção, que vem a ser desde segurança pessoal até uma mudança de identidade, mudança para o exterior, né, são várias medidas ali que poderão ser adotadas. Então, quando a lei diz que o colaborador vai ter esse direito, ela, de certa maneira, está dizendo que o colaborador passa a ser uma testemunha, né? Mas nós temos situações em que o colaborador não recebe o perdão judicial. Então, ele precisa ser condenado para receber uma redução de pena. Fica no acordo que ele terá uma redução de pena caso condenado. E aí o colaborador fica sendo parte no processo, né? E aí, essa é uma situação que gerou muitas discussões, porque no processo penal, no momento das alegações finais, os prazos eram prazos assim comuns, né? Você não tem uma regra muito clara também do prazo das alegações finais. E aí o juiz colocava lá prazo comum para todo mundo. E, inclusive, um processo muito rumoroso de corrupção aí na Operação Lava Jato acabou sendo anulado por esse motivo. Porque o colaborador foi ouvido no mesmo prazo dos outros acusados. E eles se queixaram o seguinte, que eles tinham o direito de falar nos autos depois do colaborador, de ver as alegações do colaborador primeiro, para depois os demais defensores poderem proceder às suas alegações finais. Então, isso não está na lei. A lei não prevê isso. O Código de Processo Penal também não prevê nada disso, nenhum tratamento diferenciado entre colaborador e demais réus. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu, não, isso aí tem uma razão, né? E aproveitou que eles já estavam doidos para anular lá esses processos, né? Eles aproveitaram essa argumentação aí e concluíram que, em caso de colaboração premiada, em que o colaborador é parte, em que o colaborador vai se manifestar, né, no processo, em sua defesa, ele tem que fazer primeiro, tem que fazer antes dos outros, porque ele passa a ser uma parte acusadora também, né, porque ele está fazendo acusações aos corréus. Então, o STF entendeu dessa maneira, né? O colaborador manifesta primeiro, porque ele vai ali, certamente denunciar todo mundo, falar um monte, né, de informações relativas aos outros corréus, e esses corréus, então, vão ter o direito de falar depois dele, porque é a regra geral da defesa, né, da defesa no processo penal, ou seja, a defesa sempre falar por último.
Então, essa discussão ocorreu aí, chegaram a anular um grande processo, e isso acabou anulando outros processos também. E é muito difícil no Brasil, né? Porque os juízes, à época dos processos, não tinham essa norma, não tinham que seguir essa lei. O STF simplesmente, ao decidir isso e anular os processos, criou uma norma processual retroativa, né, de aplicação retroativa. Então, é uma situação, né, que provocou assim, muita insegurança jurídica, muita perda de tempo, de energia na investigação, né, e de emprego de recursos públicos, né, complicado. Outro direito do colaborador é a preservação, né, da sua identidade, nome, qualificação, imagens, né, ele ser preservado, para que ninguém saiba quem é o colaborador. Isso é excepcional, não é em todos os casos, né, mas o juiz pode deferir isso. Ser conduzido em juízo separadamente dos demais coautores e partícipes, né, ou seja, quando ele for escoltado para prestar depoimento em juízo, né, ele tem o direito de ir, ele tem direito de ir num veículo, né, separado dos outros envolvidos, né, isso por uma questão também de segurança. Outro direito é participar das audiências sem contato visual com os outros acusados, né, ou seja, ele ficar numa sala separada dos outros envolvidos. Isso é uma medida de preservação também da sua identidade, da sua integridade. Não ter a sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado. Então, isso tudo pode constar no acordo de colaboração premiada. Cumprir pena em prisão ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados. Ou seja, isso é algo que pode ser exigido pelo colaborador e pode se constar no acordo, né? Bom, o acordo de colaboração premiada, ele é feito, então, entre a polícia e o acusado, ou entre o Ministério Público e o acusado. Ou pode ser também em conjunto, né? Ministério Público e polícia mais o acusado. E os resultados que nós encontramos aí, né, são diversos, desde o perdão judicial até uma redução de pena. O que é o perdão judicial? É o juiz entender que aquela colaboração foi tão boa, foi tão relevante, que o acusado não merece, né, receber pena nenhuma. Ele precisa de um prêmio, né, ao invés de pena, e um prêmio muito bom, né, que pode ser, então, o perdão judicial. Outro prêmio muito bom é a redução de pena em até 2/3, né, uma redução de pena significativa. Também é possível negociar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, né? É uma outra alternativa e possível. Um outro benefício que o acusado tem é o Ministério Público nem mesmo oferecer a denúncia, né? É uma espécie de acordo de não persecução penal, ou seja, ele pode deixar de oferecer a denúncia se a colaboração revelar um crime que o MP ou a polícia ainda não tinha nem conhecimento, é um crime que estava oculto, que estava ainda né, nem mesmo o crime tinha sido descoberto. Se o colaborador não for o líder da organização criminosa, também pode o Ministério Público optar por não oferecer denúncia com relação a ele. Se o colaborador for o primeiro a prestar uma colaboração efetiva e contribuir para o avanço das investigações. Também, nesse caso, o juiz pode, o Ministério Público pode deixar de encaminhar a denúncia. Bom, uma outra questão é o seguinte: o juiz, como eu disse, não vai participar das negociações, né? Ele não dá opinião nos termos do acordo. Ele não vai chegar e falar assim: vocês deram aqui o perdão judicial, eu não vou dar esse perdão judicial, não. Para mim tem que ter uma condenação aqui de pelo menos 2/3, né, da pena, 1/6 da pena, sei lá. O juiz não pode tomar esse tipo de iniciativa quando se trata de colaboração premiada. O juiz, então, pode apenas recusar
quando a colaboração não atender determinados requisitos legais, e o juiz, ele no entanto, né, ele deve ficar atento, né, se está ocorrendo ali uma colaboração espontânea, de livre e espontânea vontade, se não está havendo nenhum tipo de coação. O juiz deve ficar atento aos elementos de corroboração. O que são os elementos de corroboração? Aquelas provas, aqueles documentos, aqueles papéis, aqueles vídeos que podem apontar para a ocorrência de um fato ou envolvimento de alguém, né? O juiz deve analisar os elementos de corroboração, porque se tiver apenas a palavra, exclusivamente a palavra do colaborador, o juiz não pode decretar medidas cautelares reais ou pessoais, ou seja, prisão preventiva, ou indisponibilidade de bens, bloqueio de dinheiro, né? Não pode fazer isso com base exclusivamente na palavra do colaborador. Isso quer dizer que ele tem que buscar os elementos de corroboração para saber se esses elementos amparam isso aí, né? O recebimento da denúncia também não pode ser apenas com base na palavra, não pode proferir sentença condenatória apenas com base na palavra. Então, reforça que o juiz deve ficar atento ao grau de confiabilidade dos elementos de corroboração da colaboração premiada. Bom, e esse acordo, ele pode ser rescindido no final, ou seja, transita em julgado, mas é um trânsito em julgado formal apenas, né? Porque se o acusado, lá na frente, se descobre ter omitido, né, dolosamente, intencionalmente, alguns fatos relevantes, alguns fatos que sejam importantes, que sejam objeto da colaboração, ele pode ter um acordo rescindido. Então, quer dizer, se ele recebeu lá um benefício, esse benefício pode ser retirado depois, né, e a coisa voltar a estaca zero com o processo normal, o processo penal fluindo normalmente contra ele. E uma outra coisa, evidentemente, né, que a colaboração premiada não é um salvo-conduto, não é uma liberação para ele continuar fazendo parte da organização, né? Um dos compromissos expressos que ele tem que assumir na colaboração é de que não vai mais se envolver com a organização criminosa. Mas o que vale isso, né? O cara assinou um documento que não vai mais cometer crime. Olha, é importante isso ficar explicitado, ficar esclarecido, porque se ele volta a cometer crimes, a colaboração dele, os benefícios dele, os benefícios, né, os prêmios que ele recebeu com a sua colaboração, podem ser retirados, podem ser revogados. Entendeu? Então, assim, é um negócio meio simbólico, né, mas que vai ter um peso, né? A pessoa, quando assina aquilo ali, ela está assinando um compromisso. Voltou a delinquir, voltou a se envolver com a organização criminosa, ela tem seus benefícios retirados. Então, quer dizer, é uma forma da justiça também se precaver. Beleza, gente? Alguma pergunta aí sobre colaboração premiada? Tá me ouvindo? Boa noite. Eu só fiquei em dúvida sobre o juiz poderá... Deixa eu ver aqui, o áudio está desligado aqui, ô Bilan. Só um instantinho. Pode. Tá conseguindo me ouvir? Agora eu estou te ouvindo, sim. Então, eu só fiquei com dúvida nesse aí, que o juiz tem que aceitar o acordo feito entre as partes? Sim. E de qualquer forma, tipo assim, as partes escreve lá, aí o juiz lê e ele só recusa se não haver perdão judicial. Tipo assim, as partes pedem perdão judicial e o juiz não aceita isso. Aí ele só... O resto ele aceita tudo, ele é obrigado a acatar tudo? Ele tem que aceitar o perdão, se as partes fizeram um acordo, perdão judicial, ele tem que aceitar. Ah, tá, e se uma quiser e a outra não quiser? Aí vai dar interpretação do juiz mesmo? Não, só chega lá no juiz a colaboração já formalizada, assinada.
Ah, então isso aí é um acordo entre as partes, não é só de uma parte, não. Tipo assim, o que eu entendia sobre isso é que o seguinte, ó, X vai dedurar todo mundo e pronto, acabou. A outra parte também tem que aceitar isso. Tipo Não, assim, quando eu falo parte, eu estou falando da acusação e defesa. então, é isso que eu tô querendo dizer. Não funciona só da, da, da defesa pedir, falar, não. Então a acusação também tem que acatar também. Exatamente. Tem que Ah, então agora eu entendi isso aí. Para mim era só uma Não, o que decisão de uma acontece? parte só. Tipo assim, a defesa vai falar assim, ó, meu cliente vai falar. Aí a, 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 a acusação não aceita. Não, Sei o que, lá, o que é o acontece? contrário. Ó, deixa eu explicar. Imagine que você tem lá uma organização que está sendo investigada com 5 elementos, né? Aí o seu cliente, você olha aquilo tudo e fala assim, olha, eu acho que seria bom propor aqui uma colaboração premiada. Você não vai no juiz, você vai no Ministério Público e propõe lá, olha, meu cliente tem isso, isso e isso a propor. O Ministério Público, que é o titular da ação penal, ele vai olhar aquilo e falar assim, olha, isso me interessa. Por quê? Porque vai poder atingir a condenação dos outros 4, atingir, às vezes, buscar outros envolvidos, né, buscar outros fatos. E aí começa, interessa, interessa. Você vai revelar isso, 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 isso. Começa as tratativas. Isso em segredo, não pode sair dali. E aí o Ministério Público propõe assim, olha, eu vou te oferecer uma condenação com redução de 2/3, regime aberto, prisão domiciliar. Aí a defesa fala, não, isso nós não queremos, nós queremos o perdão judicial. Ah, mas o perdão judicial é muito, não sei o quê, não pode... Aí começa uma negociação, cada um querendo tirar ali o máximo de vantagem. Chegaram num acordo, o Ministério Público falou assim, tudo bem, concordamos com o perdão judicial, vamos formalizar. Vai entregar isso, 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 falou isso, falou aquilo outro, entregou documentos, entregou isso, aquilo, nós propusemos perdão judicial. O juiz, aí quando chegar no juiz, vai chegar tudo já assinado. O juiz só vai analisar as regularidades formais. O réu estava com o advogado? Tá. Foi espontâneo? Está declarado lá, assinado, foi espontâneo? Foi. Está dentro daquilo que o perdão judicial, a lei permite? Permite. E aí o juiz só resta ele, diante da regularidade formal, só resta ele homologar. Entendeu? Então isso pode ser feito no início da investigação, isso pode ser feito durante o processo. Já teve casos de ser feito em grau de recurso, que o sujeito já está condenado, o sujeito depois de condenado, vir a fazer uma colaboração depois de condenado. Né? Aí pode acontecer também o seguinte, olha, o Ministério Público falou que não aceita, não quer. Ele vai na polícia. Se a polícia aceitar, tem o mesmo valor. Pode acontecer o contrário, ele oferecer para a polícia não querer, depois o Ministério Público querer. Entendeu? Então, e o juiz vai analisar aquilo ali com relação, vai fazer uma análise relativa aos aspectos formais e aos requisitos básicos para que estabelece. Ele não vai entrar no mérito, você está propondo aqui perdão judicial, eu sou o juiz, eu não vou dar esse perdão. Ele não pode fazer isso. Ele tem que homologar. Entendeu? Entendi, muito obrigado. Podemos avançar aí, gente? Tranquilo? Então vamos lá. Um outro mecanismo diferenciado de investigação que foi introduzido, né, no direito brasileiro pela Lei 12.850, que é essa lei de combate às organizações criminosas, é a ação controlada. A ação controlada é uma forma muito sofisticada de produção de provas, né? O que acontece é o seguinte, deve haver uma inteligência muito grande na atuação da polícia
né, seja ela a polícia judiciária, seja ela uma polícia militar, também pode fazer, em que a organização criminosa ela é observada nas suas ações. E essa observação implica no agente público esperar o melhor momento, né, o momento mais oportuno para atuar, porque ele vai retardando a sua atuação e, ao mesmo tempo, diligenciando, né? Então, tem se tornado muito, muito comum uma ação controlada que deu muita repercussão, né? Aconteceu no governo do Temer, né? Que prenderam aquele pessoal, um pessoal que estava lá com as malas de dinheiro, né? Que o cara foi observado, caramba, botaram um chip na mala, a mala foi entregue num lugar para o outro. Começou com uma colaboração e depois virou uma ação controlada. Isso foi uma repercussão muito grande na época. Depois passaram a usar a ação controlada, sobretudo para documentar e identificar movimento de tráfico de drogas no varejo de drogas. Bocas de fumo, né, onde o cara vai comprar droga, deixar dinheiro, aquela movimentação vai sendo monitorada ali. Porque se você for olhar o Código de Processo Penal seco, né, puro lá, o artigo 301, a autoridade, se ela presenciou um flagrante delito, ela tem que atuar, né? Ela tem que atuar. E muitas vezes essa atuação imediata acaba sendo improdutiva para produzir provas, assim, para, né, obter provas mais relevantes para uma investigação mais completa, né? Então eles vão deixando agir, vão documentando, vão filmando, vão fotografando, vão fazendo relatórios, tal, até um momento de uma ação que seja definitiva, né? A ação é controlada por isso. Ela está prevista na lei, né? Como uma ação de retardar a intervenção policial ou administrativa, né? Ou seja, isso pode acontecer no âmbito da fiscalização da Receita Federal, do INSS, fiscalização, né, de recolhimento de tributos de um modo geral, né? Vai deixando a pessoa cometendo o ilícito, né? Vai deixando a organização praticar crimes. Evidentemente que se for um crime de sangue, um crime que vai provocar morte, lesão corporal nas pessoas, tem que intervir rápido, não tem que intervir de imediato. Tem que arrumar um jeito até de prevenir que isso aconteça. Agora, se trata de uma venda de drogas, uma lavagem de dinheiro, né, alguma coisa que não vá provocar uma lesão corporal em ninguém, não vai machucar ninguém, aí vai deixando fazer até obter um resultado que seja mais robusto, né, para a ação penal posteriormente. Então, quer dizer, é uma técnica que o juiz precisa, né, ser comunicado, né, ele é comunicado, e ele pode estabelecer limites, ele pode comunicar também ao Ministério, ele pode dizer de que forma vai ser feito, qual o prazo, durante quanto tempo aquilo vai ser feito. O Ministério Público, ele, né, será cientificado, se não for o próprio Ministério Público o requerente, né, da ação controlada. Deve ser, algo, obviamente, que deve ser feito sob sigilo, né? Você não pode permitir a publicidade de uma ação dessa, porque senão ela vai perder o seu efeito, né? Então, o acesso aos autos tem que ser restrito, não pode esses autos de ação controlada não pode ficar à disposição, por exemplo, de investigadores, de servidores, né?
os autos né, ou seja, um investigador vai receber uma ordem, fala, você vai em tal lugar, vai observar isso e isso. Deixa acontecer, se estiver acontecendo isso e isso, você vai filmando, vai registrando, mas mais do que isso, o cara não recebe de informação, ele não vai ter acesso aos autos da investigação. Então, a lei, esse parágrafo 3º do artigo 8º é muito claro no sentido de dizer o seguinte, só quem vai ter acesso a esses autos será o juiz, Ministério Público, o delegado de polícia. Ou seja, o mais restrito possível, visando o êxito das investigações. Né? É evidente que fala que deve ser elaborado um auto circunstanciado da ação controlada, dizer cada detalhe do que foi feito, do que foi produzido. A lei também, né, traz normas para a necessidade da ação controlada envolver transposição de fronteiras, ou seja, a gente sabe que é uma lei voltada para a investigação de crimes transnacionais, às vezes é necessário transpor fronteiras, né? E isso tem que ser feito, né, com cooperação das autoridades dos outros países. Então, você não pode também sair por aí entrando em outros países, fazendo uma ação policial sem conhecimento das autoridades dos outros países. Então, quer dizer, a lei diz, olha, tem que haver essa cooperação, não pode ser feito algo de qualquer maneira. Né? É um negócio assim, muito novo ainda, a ação controlada não é algo que já existia antes dessa maneira, existia uma possibilidade da justiça fazer o chamado flagrante retardado, né? Na lei anterior de combate à organização criminosa tinha um flagrante retardado, mas não era algo, era uma possibilidade, né, da autoridade policial retardar a prisão em flagrante delito, mas, ou seja, não era nada tão bem elaborado como nós temos hoje na lei, né, inclusive com esse nome próprio, né, chamado, esse mecanismo é chamado de ação controlada, com todas essas configurações que a gente encontra na lei. Isso está sendo muito utilizado, a gente tem visto aqui na comarca de Caratinga, a utilização da ação controlada muito pela PM, pela Polícia Militar. A Polícia Militar tem hoje uma agência de inteligência, que antigamente eles chamavam de P2, né? Hoje chama-se a Agência de Inteligência da Polícia Militar. Ela tem trabalhado muito em parceria com o Ministério Público, fazendo ação controlada. Né? Isso aí já são vários processos que viraram, né, processo mesmo, ação penal e resultaram em condenação a partir de ação controlada de investigação. Então, isso, assim, a gente tem visto ocorrer aqui na comarca de Caratinga, com uma atuação maior da Polícia Militar. Isso não quer dizer que a Polícia Civil, a Polícia Federal não utilizem. Eles utilizam também o mecanismo que está à disposição, né, de toda e qualquer instituição policial. Né? Isso aí é óbvio. Bom, gente, vamos dar um tempo aí agora, né, para o nosso intervalo, e a gente retorna então às 8h45, tá bom? 8h45? Não, 8h55. Isso, 20h55. Valeu, Débora. Até lá.